Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje eu trago um vídeo super especial para você que tem interesse em comprar um Uno, independente do ano modelo, certo? Estou aqui dentro do carro, é um Uno aí 2010-2011, tá bom? O modelo, para você que tem interesse em mexer, é um modelo assim, mais um pouco completinho, tá? Certo? É quase 100% completo. Por quê? Vou explicar os porquês e como esse carro se torna completo ou não, kits opcionais que tinham para esse veículo. Para começar, o Uno foi lançado em 85, que ele veio para o Brasil, se eu não me engano, foi nos anos 80 por aí, tá? Teve a versão CS, teve a versão LX, teve a versão LX, né, também foi. Teve a versão IE, teve a versão teve o MIDI, né, tem infinitas versões, né, que se for fazer a lista vai ficar muito grande. Então, o que acontece? Esse carro foi lançado com o intuito de ser um carro popular no Brasil. Ele trazia uma motorização 1.0 na linha, se não me engano, o EP foi um dos primeiros a ter a opção de 1.0, mas eu acho que já tinha alguma coisa assim, certo? Acho que já tinha um 1.0 antes, não me lembro muito bem, mas tá. Vou falar dos principais modelos. O principal modelo, né, foi lançado com a motorização 1.5, se não me engano, 1.3. Primeiro no Brasil, acho que é 1.3, derivado do motor de 147, motor Fiasa. Para quem não conhece, motor Fiasa é um motorzinho mesmo 147, com um carburador um pouquinho modificado, para ser mais econômico e para ter um pouquinho mais de força. Nas versões álcool e gasolina, somente álcool e somente gasolina, não existia flex, lógico. Trazia um motor aí com 50 e poucos cavalos. Um câmbio de 4 marchas a 5 marchas. Eu acho que 5 marchas já no primeiro modelo. Tá? Fazia o carro rodar bem macio na cidade. Com a sua suspensão de fecho transversal, que é o fecho que atravessa de um lado ao outro no carro. Fazendo o amortecimento das duas rodas traseiras com uma mola só. Tornando a suspensão independente. Por incrível que pareça, é independente, apesar de ter isso. Diferente do sistema de torção do Gol. O sistema de torção do Gol ele é mais rígido, então isso é mais macio para rodar na cidade e para viajar, mas não é mais seguro. É quase estável, um pouco mais estável, tá? Mas então, o que acontece? Foi lançado a primeira versão, se não me engano, ele tinha a opção de painel satélite, que é aquele painel com aqui do lado do velocímetro tinha um spinning que você acionava o volante, o primeiro volante da Elba, do Uno, etc e tal, derivava da última versão do 147, não é o do 147, ele derivava de um design parecido, mas já foi lançado para o Uno mesmo, não teve derivação do modelo antigo, tá? Assim como na Volkswagen o Gol herdou o volante do Fusca 80, a Volkswagen Gol herdou o volante do Fusca 80 porque era final de linha e começava a nova era aí com a linha quadrada, tá? Bom, para começar, você tinha uma motorização 1.3, um kit que te trazia, não te trazia direção hidráulica, você tinha como opcional aquecimento, se não me engano, tá? O ar-condicionado não era uma coisa que tinha muito de série, era mais aquecimento mesmo, direção hidráulica também eu acho que não tinha como opcional. Ele não tinha vidro elétrico, ele só tinha vidro de manivela, a primeira versão. Tem a versão CS, as outras versões. A versão LX tinha algumas coisinhas, né, mas não muita coisa, não era muito completo, tá? A LX ela não trazia tanta coisa. A versão EP foi a versão que trouxe mais acessórios no seu ano. Por exemplo, na versão EP você achava ele em 4 portas ou duas, tá? Mais comum nas 4 portas. Sendo que a diferença maior desse veículo é que você, por incrível que pareça, você tinha o que? A opção de ter o alto-falante na porta traseira ou grade para aquecimento na porta traseira ali. Tinha uma gradinha, né, que ligava uma porta a outra. Coluna A com a B, né, etc e tal. Passava por dentro da porta e saía lá, tá? Você tinha a opção de ter o relógio, se eu não me engano ele ia aqui, ó, ali, tá? Aqui. Eu acho que já era quase de série nesse modelo, então tem essa diferença, certo? Ele de série já tinha o desembaçador de vidro traseiro, a linha EP, a maioria deles, com o vidro desembaçador e limpador traseiro, acho que era. Se eu não me engano também, na linha EP foi lançado o controle remoto, que é onde você tem um controle para você comandar o vidro do carro, né? Então isso já era de série, praticamente você tinha isso ali no carro, tá? Se eu não me engano também, esse ano
Foi o ano que mudou o volante, o painel, ficou desse jeito que está aqui agora. Na verdade, antes na mudança do design já teve esse painel, mas os tons que tem aqui hoje em dia no Uno, no quadrado, você tem desde 95 com o lançamento do EP, muita coisa ficou até hoje. O estilo do painel mais quadradinho, um fundo sólido, também saiu mais ou menos naquela época, um fundo fosco, reto iluminado, mais ou menos por ali, tá? A diferença desse veículo é que ele tem de diferente é o marcador de combustível normal aqui, fica aqui, certo? Marcando com a luz de reserva embaixo, tá? A outra diferença que eu creio que é um pouco significativa que esse carro tem diferente dos outros é o Econometro, lançado em 2010 na linha Way. O Econometro trazia, não é na linha Economy, mas trazia o Econometro que na faixa verde você gasta quase nada praticamente. No amarelo está gastando um pouco mais, no branco você está gastando assim, o máximo que o carro vai gastar de combustível sem muito rendimento. Ele é econômico ainda, mas não está rendendo muito, não está economizando muito combustível, certo? O seu velocímetro trazia um marcador até 200 por hora, tá? Ele é reto iluminado, a luz vem por trás, ele acende esses pontos brancos, os números e tudo mais, tá? Menos a parte cinza. Ele trazia um odômetro total e parcial com um trip aqui embaixo, tá? Trip é, você quer ir daqui no lugar, você aperta aquele botão lá, ó, aí zera, você anda, ele vai marcar quantos quilômetros você percorreu, para você saber média de consumo, etc, tal, ou quantos km foi a sua viagem, certo? Tem a luz da injeção eletrônica, se ela acender, pode ser um erro. Passando a verificação, dá para saber o que é, mas, mesmo com erro na injeção, ainda funciona e te leva para casa. Informações do meu irmão. Desculpa. Cabelo. O que acontece? Do meu irmão, que ele falou sobre esse carro aqui, tá? Então ele explicou algumas coisas, né? Até tem que fazer um vídeo, negócio. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre economia. Uns vídeos que estão pedindo pra gente, a gente vai fazer, talvez posta hoje mesmo. Já vai estar, tá bom? Tá, bom, continuando. O que acontece? Esse veículo, ele traz o que de diferente? Ele traz isso aqui, o termômetro, com embaixo a letra C, o H, hot and cool, tá? Frio, temperatura normal, no meio ali, um pouco acima ali. E aqui para cima não muito bom e vermelho já está com algum problema, tá? Você tem outras luzes, que é a luz do tanquinho da parte de frio, tá? Tem a luz da bateria, tem o Fiat Lock, tem outras luzes aqui que esse painel, como ele deriva do Palio dos carros europeus, ele tem algumas luzes de ABS, sistema de segurança, uma outra ali, então cinto, então muitas coisas que esse carro não tem porque não tem esses sensores, tá? A luz de pisca fica em cima, tem algumas outras luzes, né? Tem a luz de, acho, temperatura da água, não sei do que, mas deixa eu ver se dá pra me girar isso aqui. Como é que já virou? Essas luzes aí, certo? Então ele sempre vai levar o cronômetro lá no começo em cima, depois vai descer, certo? Bom, essa do painel é mais essa mesmo, que dá sendo laranja. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Trip, estão me pedindo sobre como funciona a Trip, mas tá. Bom, para começar, a caixa fusível fica alojada aqui embaixo, ela mudou bastante no veículo, ela foi descendo, mas acabaram subindo ela e colocando o facilitador. Aqui é feito para você abrir com a chave do carro, tá? Você coloca a chave do carro aqui e gira. Não aperte isso muito, nem com chave de fenda, tá bom? Para ser fácil acesso, você conseguir mexer, mesmo estando em um lugar que não tem como ter chave, tá? Bom, é um painel de plástico bem resistente, ó. Bem grosso, material bem bom, tem ventilador com direcional para cima e para baixo, controla a abertura, a intensidade que você quer, ou fechado ou aberto, tanto faz. É um veículo bom, tá? Bom, agora vamos falar de preço. Um antigo vai ser bem raro de achar, mas é mais barato, tá? Quanto mais novo, um mais caro, certo? O que acontece? Principal coisa que eu vejo hoje em dia, por ser um carro econômico, é um carro muito bom para viajar e para você ter no dia a dia. Vale a pena você ter um veículo desse na garagem, tá? Independente dos carros que você tem além desse. Por quê?
Porque se você tiver um outro carro, ou se alguém te perguntar, qual carro é melhor? Eu recomendo esse aqui, tá? Dani 1.0 e Dani esse aqui é econômico, um carro bom, prático. O Fiat Uno é sempre o melhor, tá? Então, se você gostou desse carro, saiba que a manutenção é baratíssima, é um carro bom para você comprar, a manutenção é super barata. Talvez vai valorizar agora com o passar do tempo, vai valorizar bem mais, tá? Eu creio que vai. Então, é a hora agora, quem quiser comprar, fique à vontade, porque não vai se arrepender, é um ótimo carro para você ter no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve, curte e compartilha, tá? Tem outro vídeo que eu falei aqui mais cedo, já vai estar no canal, talvez vai estar depois desse, eu acho que vai estar. Falando sobre os efeitos e algumas coisas que me perguntaram, então eu estou fazendo um vídeo para responder vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, se inscreve, curte e compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.